Então, que Jesus nos abençoe. Pessoal, uma boa noite a todos. É com grande prazer que nós estamos aqui hoje para falar mais um pouquinho dessas reflexões com Emmanuel. E hoje trazendo o livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos tratar da lição número 33, intitulada Recapitulações. Nós vamos falar aqui a que estão associadas essas recapitulações, aqueles momentos dentro de uma mesma encarnação ou de encarnações distintas que nós encarnados venhamos aqui para a Terra, encarnamos aqui neste planeta de provas e expiações em transição para um mundo de regeneração e muitas vezes recapitulamos, repetimos mesmas experiências dolorosas do passado, os mesmos equívocos, caímos em mesmos locais que já caímos no passado, nos equivocamos nas mesmas questões que já nos equivocamos no passado, em outras existências ou na mesma existência. Quantas vezes nós não vemos alguém ou nós mesmos reclamando por estarmos errando ali naquela mesma questão? A que estão associadas, então, essas recapitulações? Esses processos estariam associados, muitas vezes, ou em 100% das vezes, esses processos em que nós acabamos nos prendendo mais à glória dos homens do que à glória de Deus. Nós, a partir do momento que encarnamos aqui, em muitas situações, ficamos encantados com a grandeza, com o resplendor das questões que são construídas pelo homem e acabamos deixando de lado os compromissos que nós adotamos antes de encarnarmos aqui. Então, nós acabamos não sendo fiéis à nossa consciência, porque muitas vezes um indivíduo, por exemplo, com o papel, com a possibilidade de exercer o poder para auxiliar aqueles que estão ali, seus subordinados, muitas vezes acaba buscando aplausos, buscando fama e acaba não se mantendo fiel à sua consciência. Então nós encarnamos aqui e acabamos ficando encantados pelo poder, pela fama, pelo dinheiro, e a gente não se mantém fiel àquilo que nós havíamos nos comprometido em fazer quando aqui nós encarnarmos. Então, nós acabamos esquecendo ali da nossa consciência, acabamos que nós não somos fiéis à nossa consciência. E como nos diz lá em O Livro dos Espíritos, na questão de número 621, onde está escrita a lei de Deus? Ela está escrita na nossa consciência. Então, o homem nós trazemos a lei de Deus inscrita na nossa consciência, só que a gente ainda precisa dessas revelações, nós precisamos ainda de que essa lei ela nos seja revelada, porque nós esquecemos essa lei, nós desprezamos muitas vezes essa lei. Então Deus quis que ela fosse lembrada para nós, por isso então a necessidade dessa lei de ser revelada para nós. E eu me lembro nessa parte, sempre quando eu comento essas questões de consciência, eu me lembro de uma música da Cacau que se intitula Tempo Dominó, que tem uma frase muito interessante, eu não sei se ela retirou essa frase de alguma obra, de algum livro, mas onde ela diz que na vida há um desafio, que é o despertar da nossa consciência. E é um desafio que nós vamos aqui buscando superar, buscando a cada dia despertar a nossa consciência para as coisas de Deus. Então, o motivo dessas recapitulações, os motivos desses nossos mesmos equívocos, seja nessa encarnação ou em outras encarnações, está associado a essa fala que está lá no Evangelho em João, capítulo 12, versículo 43, onde diz: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É o que nós precisamos, é o que nós iremos interpretar, é o que nós iremos fazer essa reflexão com Emmanuel nessa lição 33, intitulada Recapitulações. Então vamos ler essas primeiras 3 frases da nossa lição. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente, tudo instável.
Se nós lembrarmos agora dos grandes impérios lá da Grécia, Roma e diversos outros impérios que foram construídos, nós iremos observar esses resplendores e decadências. O Império Romano começa conquistando e em seguida vai perdendo as suas terras. O mesmo acontece com a Grécia e com diversos outros impérios que nós já estudamos quando nós estamos lá no nosso ensino de história e outras disciplinas. Nós vemos diversos impérios surgirem, ter o seu momento de resplendor, mas eles acabam decaindo com o passar do tempo. Esses impérios, ficam o questionamento para nós, eles foram edificados sobre a lei divina ou foi edificado de acordo com a lei dos homens, que estava relacionada à violência, que estava realizado ao excesso de vontade pelo poder, de ânsia pelo poder, de dominação, de escravização? Então, como nós sabemos que eles foram erguidos sobre a lei dos homens, nós podemos ter essa certeza de que haverá sim essa decadência. Então há um momento de resplendor, mas em seguida vem a decadência. Assim como Jesus diz a Públio que o Império Romano, tudo aquilo, todas aquelas grandezas um dia seriam pó, porque aquelas grandezas, aquela glória dos homens, tudo aquilo que havia sido construído ali, havia sido construído de acordo com a lei dos homens, da violência. Emmanuel também, em uma mensagem, quando ele ditou para Francisco Cândido Xavier, antes de escrever a obra há 2000 anos, ele diz que naquele momento desenhava-se diante dele aquela velha Roma. Ele via todos os pesares, todas as quedas dolorosas pelas quais ele passou, todas as fraquezas, e contemplava ali, ele conseguia ver naquele momento todos os monumentos da vaidade humana, expressões políticas variando nas suas características de liberdade e de força, detentores da autoridade e do poder, senhores da fortuna e da inteligência. E olha o que ele fala: grandezas efêmeras que perduram apenas por um dia fugaz. Então isso Emmanuel, enquanto ele estava escrevendo, enquanto ele e o Chico escreviam a obra há 2000 anos, ele passa essa mensagem, se não me engano, pouco antes deles começarem a escrever a obra há 2000 anos, ele comenta dessa forma, através de uma mensagem para Francisco Cândido Xavier. E olha só o que ele fala: aquelas grandezas efêmeras que perduram apenas por um dia fugaz, ou seja, por um dia passageiro, rápido, ligeiro, por um dia simplesmente. Então, se todos os meus sentimentos eles estiverem vinculados às coisas instáveis, eu não vou conseguir edificar algo estável. É o que nós precisamos entender e é o que Emmanuel está chamando a nossa atenção nessa lição. Se os meus sentimentos, se tudo que eu estiver fazendo for para conseguir algo material, ou for simplesmente para eu ter mais poder, ou for para ter conquistas e fama e dinheiro, e se tudo isso, se todos os meus esforços eu emprego com esse único propósito, eu não vou conseguir edificar algo que seja estável, porque o motivo dos meus propósitos são coisas efêmeras, são coisas passageiras, são empréstimos que Deus nos dá aqui, enquanto encarnados, para que nós possamos edificar aquilo que seja estável, que é o reino de Deus dentro de cada um de nós. Então é isso que nós precisamos nos atentar e é isso que Emmanuel vem falar aqui para nós. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos fala que tudo que vem da matéria é instável, tudo passa, tudo foge. E eu acho interessante quando ele usa essa palavra fugir, porque parece que a gente está querendo ter o controle daquilo, mas a gente não tem o controle. A matéria, ela está sempre em constante mudança e aquilo foge às nossas mãos. Então, conforme Leon Denis coloca, os montes, eles vão pouco a pouco sendo abatidos pela ação dos elementos. A gente vê uma montanha e daí a pouco aquela montanha
aquele monte, ele vai se desfazendo, vai tudo se modificando pela ação dos elementos, pela ação da natureza, pela ação dos homens. As cidades vão se convertendo em ruínas. Mesmo os astros, eles ascendem, resplandecem-se e depois eles vêm a se apagar, eles se apagam e morrem. Nós sabemos hoje que diversas estrelas, elas explodem naqueles fenômenos chamados de supernova. Então elas explodem e podem explodir astros que estão ali ao seu redor. Então tudo que está relacionado à matéria é instável. Então só a alma é imperecível e paira na duração eterna, conforme Leon Denis nos coloca. Então, o círculo das coisas terrestres aperta-nos e eles vêm limitar as nossas percepções. E nós muitas vezes ficamos distraídos por essas coisas terrestres, por essas questões materiais, e a gente foca só nas coisas terrestres, e a gente acaba esquecendo-se daquilo que é de fato perene, daquilo que é de fato eterno, no caso da nossa alma. Agora, quando o nosso pensamento ele consegue se separar das formas mutáveis, nós conseguimos enxergar além e nós conseguimos compreender a real necessidade de nós estarmos aqui, a real necessidade do nosso propósito aqui enquanto estamos encarnados. Seguindo um pouco mais à frente, olha o que Emmanuel fala para nós. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Então, a humanidade ela vai caminhando, ela evolui em termos de direito, em termos de leis, e depois a gente muitas vezes observa alguma espécie de retrocesso. Parece que a humanidade está retrocedendo, na verdade, parece um processo cíclico. Nós temos lá no século XX grandes conquistas no campo da ciência, grandes conquistas no campo da filosofia, e nós vemos o avanço da humanidade e nós vemos também a Segunda Guerra Mundial. E depois nós evoluímos e vamos evoluindo até o tempo mais recente, onde nós temos grandes avanços em relação à tecnologia, mas a gente ainda continua vendo guerras acontecendo no tempo presente. Então, isso parece que está havendo um retrocesso. O que acontece? Na verdade, será que os espíritos será que nós, as criaturas humanas, elas estão retrocedendo? Na verdade, o que acontece? Muitos estão caindo novamente nos mesmos equívocos, caindo novamente em determinadas ilusões. Então é isso que nós precisamos de sair desses processos de recapitulação. É isso que nós precisamos nos atentar. É preciso que a gente saiba usar a porta do Evangelho, ou seja, é preciso que o Evangelho de Jesus, ele de fato, nós consigamos internalizar, nós precisamos compreender o Evangelho de Jesus para a gente sair desse ciclo vicioso de recapitulação. Senão nós avançamos um pouquinho ali e depois nós caímos em mesmos equívocos passados. Tem uma lição muito bonita no livro Pão Nosso, ela se intitula A Porta. E lá, Emmanuel nos fala que nem sempre a perda, referindo-se a uma ovelha, nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil
que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Então, ele nos coloca aqui uma comparação com aquela ovelha que foge ali do rebanho, que foge daquele local onde ela estava ali sendo protegida junto das demais e vai para um outro local e acaba sendo devorada pelo lobo, pela sua própria imprudência. Aquela ovelha, olhando as verdes pastagens distantes que ela começa a almejar, ela vai atrás de lá e, sendo imprudente, acaba então sendo ali devorada pelo lobo. Da mesma forma que acontece conosco. Muitas vezes vamos adquirindo os títulos e títulos e títulos e depois nós acabamos nos entregando a esse lobo devorador, à vaidade, ao orgulho e acabamos deixando de lado essas oportunidades que nós temos de trabalho aqui. Então nós precisamos de tomar cuidado para que nós não fiquemos ali encantados por esses resplendores, por essa grandeza que o mundo nos oferece, mas que nós possamos sim ficar encantados por essa grandeza de Deus. É aí que nós precisamos, então, lembrar dessas palavras que estão lá em João, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É mais ou menos exatamente o que aconteceu ali, muito com essa ovelha que acabou se distraindo. E nós precisamos entender que a qualquer momento nós estamos aqui num processo ainda de reajuste, nós estamos aqui em provas e expiações, num processo doloroso muitas vezes para nós, mas que nós precisamos de buscar força nessa porta do Evangelho, no Evangelho de Jesus, para que nós possamos nos fortificar. Pois conforme nós já vimos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, nos estudos de sábado, se nós lembrarmos daquela fala que o instrutor Aulus diz a respeito de uma nobre colaboradora da instituição espírita que André Luiz estava analisando junto com Hilário e Aulus, que é a Dona Celina, Hilário questionou se Dona Celina, em um determinado momento, se ela poderia sofrer ataques, se ela poderia sofrer algumas investidas daqueles espíritos das trevas, assim colocado, aqueles espíritos que ainda se comprazem em fazer o mal, caso ela abandonasse os deveres enquanto médium, enquanto colaboradora ali da instituição e os seus deveres na sua vida mesmo. Se ela se entregasse ao desânimo, ao ócio, ela que era uma companheira tão dedicada, será que ela poderia sofrer esses ataques? E o que Aulus responde? Que ela ainda se encontrava num processo de provas de longo curso e que se ela se entregasse a esses inimigos que estavam ali sendo simbolizados pelos nossos velhos hábitos, ou seja, se ela voltasse a praticar, se ela caísse, se ela recapitulasse aqueles hábitos antigos de outras experiências ou mesmo do início de sua experiência, ela estaria em sintonia com os habitantes da sombra. Então, se ela se entregasse ali à vaidade ou ao desânimo, com certeza ela também entraria nessa sintonia com esses espíritos e passaria por esses obstáculos e teria essa dificuldade. Ela sofreria esse assédio desses espíritos que iriam ali perturbar a sua experiência atual. Então, nós, por mais que nós já fizemos, nunca a gente pode parar e pensar, agora eu não preciso de fazer mais nada. Agora eu já trabalhei muito, eu já dediquei anos e anos da minha vida e agora eu não vou mais dedicar tempo para a casa espírita, tempo para o próximo, ou tempo para o meu adiantamento moral, para o meu estudo. Não, eu já estudei muito, agora eu não preciso mais de estudar, já sei tudo. E aí, o que acontece? Eu estou me vinculando, esses pensamentos estão ali me vinculando com esses espíritos que ainda se comprazem em fazer o mal, que ainda se comprazem em me ver, em nos ver aqui enquanto encarnados, indo para o caminho errado. Então nós precisamos de ficar atentos para esse tipo de questão, para que nós não venhamos a recapitular atos antigos que nós já nessa experiência e mesmo em outras experiências, situações aflitivas. Então vamos aqui continuar a leitura dessa lição. Como esclarecer a anomalia?
Que anomalia que ele está falando aqui? Só recapitulando aqui, agora recapitulando no slide anterior, olha só o que ele está falando aqui. Ele está falando daquela questão do direito e da força, o espírito humano ali, ele recapitula então essas más experiências, né? Mesmo depois de alcançar o bom conhecimento, porque muitas vezes alcança o conhecimento intelectual, mas o conhecimento moral fica lá para trás. Então desequilibra e acontecem essas questões todas que nós vemos aí de guerras, de domínio e tudo mais. Como esclarecer essa anomalia? Emmanuel faz essa questão. A situação é estranhável, porque no fundo todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus, que é o versículo que nós estamos estudando. Ou seja, muito do imediatismo, nós queremos tudo para agora, então nós só enxergamos o agora, nós entendemos então que a nossa vida é aqui e que eu preciso de fazer tudo o que eu posso para satisfazer os meus desejos do corpo aqui e agora, porque eu só viverei nessa experiência e a gente sabe que não é bem assim, não é dessa forma que acontece. Então, quando nós começamos a pensar nesse imediatismo, nessa necessidade do material, acontece o enfraquecimento desse espírito religioso, dessa compreensão, dessa tentativa nossa de compreender Deus. E o que acontece? A gente começa a observar para o lado e começamos a ver desgraças, começamos a ver coisas aflitivas, situações aflitivas, e nós começamos a ficar pessimistas. Nós começamos a deixar que uma perturbação muito grande tome conta do nosso ser. E Leon Denis nos diz que com essa perturbação que invadiu os espíritos e as consciências, o que acontece? O materialismo vai ganhando terreno, porque eu não compreendo como Deus deixaria que isso tudo acontecesse e o materialismo começa a ganhar terreno. Então eu deixo de acreditar que Deus, que existe uma inteligência suprema que está ali, que tudo que acontece existe um propósito e passo simplesmente a acreditar na matéria. Não existe algo além da matéria. Então por isso, por conta dessa perturbação que nós não podemos deixar que nos abale, é que o materialismo vai ganhando terreno, quando essa perturbação domina as pessoas. Então, olha só, a moral do materialismo, ela proclama a necessidade da luta pela vida, o desaparecimento dos fracos e a seleção do forte. Ao invés de ser o forte amparando o fraco, a gente vê que o materialismo ele acaba falando do desaparecimento daqueles que não conseguem acompanhar a evolução e vai selecionando apenas os fortes, isso mostrando aqui no caso da sociedade. Então isso acaba reinando tanto na vida pública, conforme Leon Denis coloca, quanto na vida privada. Então todas as atividades elas acabam sendo relacionadas à necessidade da conquista do bem-estar e da conquista dos prazeres físicos. E isso por falta de preparação moral e de disciplina, nós vamos perdendo as energias. E vai surgindo aquele mal-estar na família, vai surgindo a discórdia, vai surgindo os problemas da nação, porque se surge esse mal-estar no núcleo familiar onde eu estou envolvido, aquilo vai se potencializando dentro da família e aquilo expande. Da mesma forma que uma criança muito bem educada pelos seus pais, muito bem ali dentro daquele núcleo familiar, quando ela vai trabalhar, quando ela sai e vai exercer o seu papel de cidadão, ela exerce um papel adequado na sociedade, aquele cujo o âmbito ali próximo, na família, foi sempre de guerra, foi sempre de discussão, foi sempre se preocupando com os prazeres efêmeros, dessa mesma forma será esse indivíduo como cidadão. Ele simplesmente irá se preocupar também quando ele for exercer o seu papel de cidadão, quando ele for trabalhar, quando ele for ali utilizar dos seus direitos na sociedade e dos seus deveres, ele sempre estará focado nessas questões materiais. Então, aquilo que é feito na família, ele se reflete para a sociedade. Então, nós precisamos de nos atentar para isso. Agora, Leon Denis fala que também todos esses questionamentos que vêm para nós, que nós ficamos nos questionando a respeito de por que isso está acontecendo, por que isso acontece assim, isso também prepara
prepara o caminho para as convicções de amanhã, para a fé inteligente e esclarecida que há de reinar no futuro, estender-se a todos os povos e a todas as raças. É por meio desse questionamento. Então nós precisamos de saber utilizar esses questionamentos. Nós precisamos de saber questionar e evitar sempre a revolta, evitar o desânimo e evitar nos prendermos, nos distrairmos com as questões materiais. Porque, conforme Jesus diz à mulher samaritana, somente a água que eu lhe der é a que vai matar a tua sede em definitivo. Então nós precisamos dessa água que o Cristo nos oferece, que é a água do Evangelho. É a água que nos ensina a doar, é a água que nos ensina a perdoar, é a água que nos ensina a renunciar, a servir, a amar. Então é isso. Essa mulher samaritana representa essas almas sedentas de paz e de estabilidade. A gente precisa, nós estamos sedentos de paz e de estabilidade, e isso só vem com o sentido, com aquele sentimento do dever bem cumprido, do perdão, de um amor bem vivido, do amor ao próximo bem vivido. Então é isso que nós precisamos. Enquanto tudo aquilo que nós adquirimos por meios ilícitos, eles não nos levam à estabilidade, mas sim à instabilidade. E aí nós trocamos muitas vezes essas questões de um dever bem cumprido, do saber perdoar, por questões materiais, pela fortuna conquistada por meios ilícitos, por exemplo, pela tirania, etc., etc., pelos prazeres desequilibrados e assim sucessivamente. Em seguida, Emmanuel nos diz: inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo, mas e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma nova oportunidade. O dia volta. Refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos só lá no crepúsculo cheio de sombras. Então vamos pensar, nós recebemos um corpo novo, enquanto aqui nós nos encarnamos. E nós vivemos de maneira desregrada ao longo de toda a nossa vida. E ao final da nossa encarnação, nós começamos a refletir quais foram os tesouros que eu realmente construí. E aí, quando nós chegamos no final da nossa existência, a gente percebe que nós não construímos aquilo que nós precisávamos, que são os valores, que são os tesouros de fato para a vida eterna, que são essa mudança, essa modificação, esse melhoramento íntimo que todos nós precisamos de fazer. Nós desencarnamos e aí nós percebemos o tempo perdido. Antes de nós encarnarmos, nós traçamos diversos projetos de melhoria e renovação. Somos amparados por diversos benfeitores no plano espiritual que nos auxiliam a traçar esses projetos e depois, quando nós chegamos aqui, modificamos todo aquilo que nós havíamos planejado. E nós precisamos, então, de corrigir esses nossos defeitos, tirar, como diz lá no Evangelho, o véu do orgulho que impede que nós confessemos os nossos defeitos para nós mesmos. Muitas vezes a gente deixa de corrigir um defeito agora e fala, eu reconheço que eu possuo tal defeito, mas eu não vou despender esforços para corrigi-lo agora. Eu vou deixar isso mais para frente, porque eu sou assim mesmo e eu não pretendo mudar. E quando nós fazemos isso, nós estamos desperdiçando tempo, nós estamos desperdiçando uma oportunidade de nós conseguirmos, de nós nos melhorarmos. Nós estamos desperdiçando uma oportunidade aqui enquanto encarnados. Porque se nós já reconhecemos que nós temos o problema, nós temos esse defeito, por que não buscar fazer algo para modificá-lo? Nós não vamos conseguir modificá-lo do dia para a noite, mas ao longo do tempo. Então, da mesma forma que tem aquela frase, quando o trabalho aparece, o servidor está pronto. Nesse caso, quando nós descobrimos um defeito, uma imperfeição em nós estamos tendo a oportunidade agora do trabalho sobre nós mesmos. Nós estamos tendo a oportunidade de nos modificarmos. Então, é sempre tempo de estudar, é sempre tempo de praticar os ensinamentos do Cristo, é sempre tempo de aproveitar esses ensinamentos que nós temos recebido. E dessa parte, eu me lembrei daquela história
que eu vou falar aqui rapidamente, que está lá na obra Os Mensageiros, que se intitula A Queda de Otávio. Eu escutei essa história, a primeira vez foi contada pelo Bolivar há um tempo atrás, quando ele fez o estudo da obra Os Mensageiros. E essa mensagem, esse capítulo da obra Os Mensageiros, aquilo foi tão forte para mim, eu achei isso tão importante, e eu resolvi colocar nessa exposição de hoje, porque eu acho que é uma mensagem, é uma história que a gente precisa sempre de relembrar, porque graças a Deus esses espíritos, eles permitem que suas histórias estejam nas obras de Chico Xavier, pelo espírito aqui no caso de André Luiz, para que nós possamos observar essas histórias e que nós não venhamos a sucumbir nos mesmos erros que eles sucumbiram. Então, assim, é uma lição de humildade para nós, pois vem ali essas histórias para que nós possamos aprender com elas. Esse espírito, Otávio, ele havia, na sua época, enquanto encarnado, ele havia contraído algumas dívidas enormes na esfera carnal nas suas diversas encarnações. E ele volta, então, ao plano espiritual e ele é atendido muito bem lá na colônia Nosso Lar. E lá, diversos irmãos muito dedicados, ele até diz, conforme nos conta André Luiz, que ele diz que esses irmãos lá da colônia Nosso Lar, eles eram incansáveis para com Otávio, sempre auxiliando durante 30 anos consecutivos no plano espiritual para que o Otávio se preparasse para voltar à Terra em tarefa mediúnica, onde ele iria ali poder auxiliar os seus irmãos encarnados e desencarnados e poder ali então ter uma oportunidade de corrigir os seus equívocos de experiências passadas, de encarnações anteriores. Então ele recebe lições extremamente sublimes, recebe diversos estímulos para que ele possa ali então preparar para a sua encarnação. Havia 6 entidades, 6 espíritos amigos que estavam sempre ali auxiliando para que ele tivesse êxito na sua encarnação. E ele recebe um corpo rigorosamente sadio. Ele teria um corpo rigorosamente sadio para que ele pudesse ali então desempenhar a sua tarefa. Ele teria ali um trabalho para que ele pudesse se sustentar também, além de ele poder ali trabalhar levando consolo às criaturas, conforme nos diz aqui André Luiz. Ele não teria nessa encarnação o matrimônio como um dever, ele não teria ali o matrimônio não estava ali no seu planejamento reencarnatório. E ele deixa bem claro, não que o matrimônio, não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas ele deixa bem claro que no caso dele, assim o exigia. No caso dele, ele não iria se casar. Então, ele chega, ele reencarna aqui, não obstante, ele estava ali aos 20 anos, eu esqueci de mencionar isso, aos 20 anos, ele iria receber 6 órfãos que chegariam ali aos seus cuidados, que eram justamente aqueles 6 espíritos que o haviam tanto auxiliado no plano espiritual. Então aquilo ali seria muito agradável para ele, pois ele poderia agora ali como uma forma de acolher aqueles que tanto o auxiliaram enquanto ele estava no plano espiritual. Então, além disso, o fato de ele prestar assistência a esses espíritos iria preservá-lo, por exemplo, das viciações do sexo, das ambições incontidas. E quando nós estamos falando aqui viciações do sexo e ambições incontidas, nós estamos dizendo das viciações do sexo desregrado, o sexo quando ele se torna um vício, e aí ele é problemático. E nós estamos falando também daquelas ambições incontidas, onde a pessoa acaba ali se vinculando, sendo escravo dos bens materiais. Então, o que acontece? Ele teria o apoio desses 6 órfãos que ele iria amar e que ele iria acolher, e eles iriam auxiliá-lo também. E a missão dele, o trabalho dele aqui na Terra, começaria de uma forma difícil, não seria com bastante sacrifícios, não seria um trabalho muito simples, até porque para que ele não ali começasse já amolecendo no início, ele teria um sacrifício logo no início para que ele conseguisse ali desempenhar o seu trabalho. E sempre viriam socorros materiais para ele, assim que ele sempre fosse cada vez mais renunciando-se a si mesmo, às suas vontades físicas, aos seus desejos. E ali, então, ele vem e encarna
aqui no planeta Terra. Só que quando ele encarna aqui, ele esquece de todos os seus compromissos. E ele ainda teve, quando ele encarna aqui, ele teve a oportunidade de estar localizado ao lado de uma verdadeira servidora do Cristo, conforme é colocado na obra, que era a mãe dele, que era espírita e trabalhava, era dedicada à seara do Cristo. Então, só que ela ensina tudo que podia para ele, ela explicava tudo para ele, e quando chega aos 13 anos, ele fica órfão da mãe. A mãe dele vem a falecer. E depois, aos 15 anos, é quando ele começa, então, a ter as suas primeiras chamadas da esfera superior. É quando começam os primeiros chamamentos para que ele possa exercer a sua mediunidade. E nesse momento, o pai dele, ele se casa novamente, ele arruma uma segunda esposa, e esse Otávio, ele não se dava bem de jeito nenhum com essa esposa. Por mais que a sua mãe, do plano espiritual, ela endereçasse ali para ele orações, bons conselhos, ele não atendia, porque ele se colocava numa posição superior à dessa madrasta. Por mais que ela fosse carinhosa com ele, por mais que ela gostasse e admirasse o Otávio, ele não gostava dessa madrasta. Então isso acaba com que ele fique revoltado e começa a cair em queixas e lamentações descabidas, conforme nos fala. E nesse instante, os parentes dele conduzem Otávio a um centro espírita, para que ele então pudesse começar a exercer ali os trabalhos da mediunidade. Mas o que acontece? Ele sempre duvidava daquelas orientações vindas do plano superior e ele sempre criticava os atos alheios, ele sempre criticava os atos das outras pessoas. Muitas vezes nós vemos isso, alguém entra na instituição e começa a criticar os atos de um, de outro, e depois acaba e não gosta daquele local e acaba se sentindo deslocado, e nós precisamos de tomar esse cuidado, porque nós temos essa oportunidade aqui, enquanto encarnados, de trabalharmos na seara do Cristo. Então, ele acabava criticando muito aquelas pessoas, e nós temos que tomar cuidado com isso também. Então, o que ele fala? Mas ainda assim, sempre os amigos do plano espiritual sempre continuavam lá estimulando para que ele trabalhasse, mas ele não acreditava. Ele estava ali já envolto num processo de vaidade doentia. Então ele procura um médico por conta daquela monte de queixas, daquela insatisfação que ele tinha, ele não entendia o que estava acontecendo, e ele vai a um médico que lhe aconselha, então, experiências sexuais. Ele diz para que ele, então, ele se entregasse a essas experiências sexuais. E ele se entrega. O problema é que ele se entregou desenfreadamente ao abuso dessas faculdades sublimes. Então ele se entrega desenfreadamente ao sexo, que é um problema, desenfreadamente, né? A questão do sexo desregrado. Então ele acaba perdendo ali a oportunidade, já começa perdendo cada vez a oportunidade de desempenhar o seu trabalho. E depois, com pouco mais de 20 anos, ele fica órfão de pai. E agora, aquela madrasta que possuía ali algumas crianças com ela, pede auxílio de Otávio que lhe ajudasse a cuidar daquelas crianças. E o que ele faz? Ele simplesmente vira as costas. Quem eram essas crianças? Essas crianças eram justamente os espíritos que tanto ajudaram Otávio enquanto ele estava lá no plano espiritual. E então ele acaba virando as costas para essa pobre viúva que depois de um tempo acaba indo para um leprosário. Leprosário é o nome do local onde antigamente as pessoas que possuíam a hanseníase eram levadas, então ela é levada a um local desse e ele se afasta de vez desses órfãos, entregando eles a um destino incerto. O que aconteceria com esses órfãos ele não estava ligando, ele simplesmente deixa esses órfãos para lá. Então, ele acaba se casando com uma outra moça, ele então, na verdade, que não era para
o matrimônio não estava no seu planejamento, ele acaba então se casando com uma moça simplesmente pelo desejo físico, e isso acaba sendo para ele uma grande dificuldade, pois ela e o filho já eram inimigos, já eram credores ou devedores de vidas passadas ali de Otávio, e ele acaba então desencarnando próximo dos 40 anos, já ali viciado no álcool e também com sífilis, e ele acaba então desencarnando com cerca de 40 anos. Olha o tanto que ele abreviou a sua encarnação, o tanto que ele desperdiçou a oportunidade do trabalho no bem, a oportunidade do trabalho com Cristo, porque ele simplesmente buscou a glória dos homens, ao invés da glória de Deus, conforme está sendo dito aqui para nós. Essa é uma lição que vale muito para mim, eu gosto sempre de ler essa lição, porque a gente precisa sempre de tomar cuidado com essas questões ao longo da vida. Nós não podemos deixar passar a oportunidade do trabalho, nós não podemos deixar passar a oportunidade da nossa encarnação. E Emmanuel diz: alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Quem lhe perguntará isso? A nossa própria consciência vai perguntar isso para a gente. Nós mesmo, enquanto desencarnados, ou mesmo antes, ao final da nossa existência aqui no corpo físico, nós iremos questionar o que nós fizemos dessa manhã clara, do sol, de tudo que nos foi dado, da saúde do corpo, da juventude. Então, muitas vezes iremos lembrar, né? Diversos encarnados se lembram que durante a existência demos mais valor aos bens materiais do que aos bens espirituais, o que não quer dizer que os bens materiais não sejam importantes, conforme se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos diz: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos, conforme Jesus nos diz. E aí Kardec e os espíritos explicam, em outros termos: não ligueis aos bens materiais maior importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros, ou seja, os materiais, aos segundos, ou seja, os espirituais. Por que nós precisamos de dar mais importância aos bens espirituais? Se nós pararmos para refletir, imaginemos se fosse o contrário, se nós tivermos apenas bens materiais, mas não termos acumulados os bens espirituais. Muito provavelmente, ou eu diria certamente, que nós utilizaremos mal o empréstimo que Deus nos deu aqui na Terra. Nós não saberíamos utilizar se não tivermos os bens espirituais, e aí eu não estou dizendo que a pessoa precisa de ser espírita, mas eu estou dizendo que ela precisa de cultivar esses bens espirituais dentro de si, ela precisa de ter esses bens espirituais cultivados, uma moral cultivada, ela precisa de ter desenvolvido, então, esse lado, o aspecto moral, independente da religião. Então, se nós não tivermos esse aspecto moral e tivermos muitos bens materiais, muito provavelmente nós iremos, então, destinar um fim inadequado a esses bens materiais e provavelmente acabaremos corroídos pela vaidade, pelo orgulho e pelo poder. Enquanto que, se nós tivermos esses bens espirituais, tivermos também desenvolvido o lado moral, aí sim nós iremos conseguir utilizarmos daquilo que é instável, ou seja, da matéria, para construirmos aquilo que é estável, para que nós consigamos construir de fato o reino de Deus, que é o que importa para nós aqui enquanto encarnados. E a última parte, então, desse estudo, que Emmanuel nos fala: apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso, e homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Então, que nós não aguardemos o nosso desencarne para a gente perceber o que de fato nós precisamos de cultivar aqui na Terra, que nós não esperamos o final da nossa encarnação ou o nosso desencarne, que nós saibamos aproveitar o agora, que nós saibamos aproveitar as nossas faculdades, sejam essas faculdades físicas, mediúnicas e mesmo em termos materiais, que a gente saiba aproveitar isso para que a gente possa edificar de fato o reino de Deus dentro de nós. Então eu gostaria de agradecer a todos por me ouvirem e vou passar agora a palavra para a Laide para a nossa segunda parte, onde a gente faz
os comentários. Então, muito obrigado e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.